com uma frase emblemática de Santa Teresa de Ávila, aquela mulher piedosa, uma laboriosa trabalhadora em Cristo, que dizia: a melhor forma de orar é trabalhando no bem. Portanto, esta é para nós, de fato, a grande missão que trazemos quando aqui reencarnamos. Nós temos hoje um tema que para nós é muito importante, uma vez que ele se fundamenta. Tá. Não estou conseguindo, mas até o final a gente chega. Perdão. Obrigado. Obrigado. Nós temos aqui a fala de Jesus no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, onde ele nos afirma que eu trabalho e o meu Pai também trabalha. Ou seja, Jesus nos fala desse empenho, dessa tarefa contínua do Senhor da vida, que nos permite ter essa assistência permanente através dos nossos amigos espirituais. Esta fala é especialmente para nós, particularmente, muito importante quando atrelamos esta fala à manifestação dos espíritos superiores no livro dos Espíritos, questão 80, quando pedindo esclarecimento sobre a criação dos seres, dos espíritos, como se dá. A resposta é objetiva: Deus cria permanentemente espíritos. Portanto, esse trabalho é de fato contínuo e é sempre no sentido de nos propiciar estas oportunidades que temos. E aí, Kardec ainda nos fala, no livro dos Espíritos, na questão 675, que todo trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Portanto, qualquer atividade, por menor que ela seja, quando ela se destina ao bem, ela tem essa característica de bondade, de generosidade, de solidariedade, de fraternidade. Tudo isso são sinônimos do trabalho. Na Casa Espírita nós temos um trabalho importantíssimo. Todos são importantes, mas particularmente o trabalho das reuniões mediúnicas, onde são atendidos aqueles irmãos que chegam em estado de necessidade. E esta atividade precisa, sim, de novos trabalhadores que se dediquem a estudar a mediunidade, buscando, como dizia Kardec, numa expressão de Kardec, desenvolver a mediunidade, no sentido de podermos ser, de fato, úteis, trabalhando no bem, no sentido de ajudar aqueles que já se encontram na pátria espiritual, mas que muitas das vezes chegam, em regra, chegam às reuniões em estado desesperador, precisando de fato do auxílio e da palavra amiga. Esses espíritos, quando chegam à reunião mediúnica, são acolhidos pelo diretor da reunião, e aqueles que trabalham como sustentáculos da reunião, aqueles que estão vibrando em favor da harmonia daquele ambiente, buscando reter as energias positivas que serão naturalmente transfundidas àqueles que chegam, aos necessitados. Esse trabalho é magnífico e precisa ser preservado, valorizado. Então, fica o convite para o estudo da mediunidade, buscando cursos que são oferecidos no sentido de se empenharem nessa tarefa. Dona Ivone, nossa querida Sueli Caldas Schubert, na obra Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert, natural de Juiz de Fora, fez um trabalho ao longo da sua vida muito profícuo em favor da divulgação da doutrina, mas sobretudo no trabalho efetivo, diário, cotidiano, na tarefa crística. E ela nos traz exemplos belíssimos, que foi uma grande médium, e dirigia reuniões, e ela, aqui desse livro, eu recolhi 3 exemplos que são muito vivos para nós, a importância do trabalho,
nesta área. Uma noite, determinada reunião, manifestam-se 3 entidades, ou seja, 3 espíritos ligados à questão do aborto. E por que eu estou trazendo esse exemplo? É porque em Leopoldina as casas espíritas estão unidas na campanha de valorização da vida. A valorização da vida objetiva manter a vida em qualquer tempo. Portanto, o aborto para nós é também um ponto muito relevante nessa conscientização no projeto que as casas espíritas estão desenvolvendo nesse momento. A primeira manifestação é de um médico que na Terra foi, infelizmente, um praticante do aborto. E ele ali mostra a sua angústia, mostra o seu grau de desespero, um homem que foi formado para preservar a vida ao longo da sua existência, contribuiu e muito para, infelizmente, para a eliminação, para obstaculizar a vinda de espíritos tão necessitados desse retorno. É importante a gente conhecer os números acerca do aborto. Estima-se, através da Organização Mundial de Saúde, que cerca de 50 milhões de pessoas deixam de nascer por ano no mundo em face do aborto. E ali ele estava naquele estado deplorável, né, num sentimento de muita angústia, e ele então é acolhido com muito amor pela espiritualidade amiga. Esta é a grande lição que aprendemos com a mediunidade, com as reuniões mediúnicas. É este acolhimento, é esta sala de pronto socorro espiritual. E ali naquele instante, ele envolvido por aquelas vibrações amorosas, sobretudo vibrações ali que davam a ele aquela sustentação que ele precisava. Ele é arrebanhado ao plano espiritual, conduzido às casas de socorro, de ajuda e de amparo. O segundo espírito era uma mulher que partiu para a via do plano espiritual enquanto realizava o aborto. Ela teve uma intercorrência no ato da prática do aborto, morreu e ela ali se encontrava em estado de muita revolta contra o profissional que a conduzira nessa direção, né? Uma partida precoce. Igualmente foi atendida, socorrida e ajudada. E aí sim, apresenta-se uma terceira entidade. Já era um espírito mais esclarecido, um espírito mais evoluído, e a Sueli nos fala, ela veio inclusive trazer uma mensagem positiva, ela veio trazer uma mensagem de apoio ao grupo de trabalho. E isso é importante, não vem só aquelas entidades sofridas, vem também os bons amigos espirituais nos estimularem, nos ampararem, sobretudo deixando uma palavra de estímulo para que o trabalho continue. E essa mulher mostra a sua história. Ela diz, olha, eu quando vivi na Terra, eu fui muito pobre, fui miserável. A última encarnação minha foi uma encarnação muito sofrida. E quando eu tinha 5 filhos, quando eu engravidei pela 6ª vez, nós vivíamos um momento de muito desespero, financeiro, social, familiar, e o momento, enfim, tomei esse gesto tresloucado e eu acabei cometendo o aborto. Impediu o nascimento do meu 6º filho. Ela narrando já no plano espiritual. E ela diz, eu parti para o plano espiritual e muito ainda sobrecarregada por aquela culpa, lá eu busquei me redimir. Eu busquei a via do trabalho. Eu me empenhei. Eu procurei me superar através do empenho, da ajuda àqueles que chegavam pela via do aborto. Aqueles que intercorrências como a anterior, em que a mulher partia, né, precocemente por um sangramento exagerado, enfim, alguma situação adversa, ela estava lá para receber. E aí ela disse, e apoio muito também, tem um trabalho, hoje, né, um trabalho grandioso, ela falou, no plano espiritual, de auxílio àquelas mulheres que aqui na Terra estão alimentando essas ideias de aborto, e nós então temos um grupo de trabalho, e nós vamos atuar sobre estas mulheres para evitar que o aborto aconteça. E é interessante a fala dela, porque, num certo momento, ela diz assim, mas o que mais me chama a atenção, eu queria deixar essa mensagem aqui com vocês. E ela fala, eu, quando estava no plano espiritual, depois de muito trabalhar, eu tive o mérito de conhecer aquele a que eu impedi que viesse a nascer. Ou seja, o que seria o meu 6º filho? Quem seria o meu 6º filho?
e pela misericórdia de Deus, eu fui encontrá-lo. Olha, qual não foi a minha surpresa? Era um espírito com o qual eu tinha ligações muito fortes, afetuosas mesmo, de passado. Esse espírito, ele viria como sexto filho para me ajudar nessas dificuldades todas que eu atravessei. E ali ela sente, né, o ato dela, como ela, infelizmente, impediu de nascer a uma pessoa que ela tanto amava. Portanto, ficam essas lições para nós, só que ela não se desesperou, ao contrário. Aquilo para ela foi um estímulo para continuar a trabalhar no bem. E esse é o propósito da noite de hoje. Trabalhamos aqui, trabalharemos lá. Essa é a realidade que nos aguarda. E por que nós temos tanta dificuldade com o trabalho? Porque aprendemos lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, que num certo momento Adão foi punido. Você vai comer com o suor do seu rosto. Você então terá que trabalhar, como se for uma punição o trabalho. E isso gerou para nós essa ideia, essa imagem de que o trabalho é algo que, de fato, algo não é positivo, ao contrário. Na minha infância eu lembro como se fosse hoje. Não quer estudar, não, menino? Você vai trabalhar, como se o trabalho fosse algo negativo. Ou, no pior das hipóteses, se eu estudasse, eu não precisava trabalhar, é ou não é? E isso, de fato, era um erro pedagógico. Nós hoje aprendemos que fora do trabalho, fora do empenho, fora do trabalho no bem, de fato, não há salvação. Portanto, a nossa visão, e Jesus veio transformar, veio esclarecer para nós esta visão, né, naturalmente, com a sua fala lá em João, que o trabalho é dignificante, que Deus trabalha permanentemente, dentro de um livro que se chama O Homem da Caverna, a Vida Eterna, belíssima obra do Mário Frigério. Ele diz: a mão de Deus colocou muitos segredos no universo, mas nenhum que o amor, o trabalho e o desejo sincero de repartir não possam revelar. Ele está dizendo para nós que essas são as 3 vias para que nós possamos alçar voos mais altos: o amor ao trabalho e, sobretudo, a vontade firme de melhorarmos. Aqui nós trazemos uma história que está contida num livro de Hilário Silva. É um autor de uma leitura agradável. Ele narra histórias ocorridas aqui, né, no dia a dia, no cotidiano, e a obra se chama Histórias... trouxe uma colinha aqui. Ela se chama... o livro se chama... Hoje eu tive com ele na mão. Olha só. Se chama... A Vida Escreve. Então ele narra histórias reais. A vida escreve. Nesse livro ele narra a situação do Saturnino Pereira. Era uma história real. O Saturnino Pereira sofreu um acidente no trabalho e perdeu um dedo. E o Saturnino Pereira era um dos maiores trabalhadores da Casa Espírita. Era um homem que para tudo era o Severino. Para tudo ele estava disposto a ajudar, sempre prestativo, sempre atuante, aquela pessoa sempre disponível. E aí aquela surpresa, né? Como é que o Saturnino, coitado, sofre um acidente desse, teve uma lesão no braço, mas nada muito grave, a cirurgia corrigiu, só que ele amputou um dedo. E veio, num certo momento, numa reunião mediúnica, um esclarecimento muito oportuno. O Saturnino, na vida anterior, ele fora escravagista. Ele era um homem que tinha escravos na sua propriedade e, num momento de ira, e punindo um escravo que houvera, enfim, cometido algum deslize, ele obrigou que ele colocasse a mão naquela moenda e o braço foi todo inutilizado. Coitado, o escravo ficou sem um braço. E ele, pela lei de causa e efeito, porque nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, como nos fala Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, aquilo que plantarmos, colheremos. Por isso, a hora de plantar, de trabalhar, é de semear o bem, para que possamos, no futuro, evidentemente, colher efetivamente o bem. E aí, o que aconteceu com Saturnino? Aí a explicação é muitíssimo necessária. Ele, de fato, tinha esse débito. Ele, de fato, tinha esse karma, importante entender. Todavia, o trabalho trouxe para ele uma grande ajuda.
ele foi merecedor dessa graça divina. Ao invés de perder um braço, ele perdeu um dedo. E essa história para nós é importante porque quando enquanto ele se mantinha no trabalho, né, todos ficavam surpresos. Como é que esse homem tão bom, tão piedoso, tão ativo, né, é vítima desse acidente? Como se nós estivéssemos à margem da lei suprema, da lei de amor, uma vez que nós temos aquilo que plantamos. Aí sim, o nosso Kardec fala muito oportunamente, lá nos prolegômenos, logo no início do Livro dos Espíritos, ele vai dizer, o homem que intenssencia o espírito pelo trabalho. Ou seja, o homem eleva o seu espírito através do trabalho. O trabalho é para nós uma oportunidade abençoada de ascensão a planos mais elevados na nossa evolução. E ainda é importante registrar, dentro da campanha de valorização da vida, que está em curso Leopoldina, na qual nós estamos todos envolvidos, é imperioso registrar que muitos desistem da vida, e aí Kardec pergunta à espiritualidade, no quesito 943 e o 945 tem grande similitude. Pergunta, de onde vem o desgosto pela vida? Perde o interesse pela vida, acaba tentando contra a própria vida, sem motivos plausíveis. E ele diz, a resposta é muito clara e objetiva. Falta de atividade útil, falta de trabalho pela ociosidade. E aí nós nos lembramos dos nossos avós, bisavós, sábios, diziam, a ociosidade é a mãe de todos os males. Aqui nós estamos vendo que inúmeras vezes, e hoje nós temos uma incidência muito grande, é inegável, do autocídio entre os jovens. Mas também temos uma incidência muito grande dos jovens da geração nem estudam e nem trabalham. E esta ociosidade é a famosa geração canguru, né, que vive às expensas da família, não tem uma ocupação útil. E isso, infelizmente, traz consequências desastrosas, culminando até mesmo com atentados contra a própria vida. Aqui nós temos Paulo Estevão. Se falarmos em trabalho e não homenagearmos Paulo, é como se nós estivéssemos falando fora da realidade. Esse homem é para nós, e toda a nossa história, né, dentro do cristianismo, na humanidade, ele de fato ele se projeta, porque foi um homem que ao longo da sua existência, ele personificou o trabalho do bem. Até os 30 anos, ele tinha um trabalho junto às equipes que ele liderava, ele era um rabino, era um homem de letras, falava 4 idiomas. Ao longo da sua vida, ele buscou valorizar a sua vida, sempre dedicado, empenhado em divulgar, em manter, em preservar a lei mosaica, embora com um conhecimento equivocado, com atitudes extremadas, né, e até mesmo levando a consequências danosas para o Estevão, que ele acaba condenando à morte. Todavia, Paulo, ele faz aquilo que nós chamamos, ele é o maior exemplo de resiliência. O que é a resiliência? É quando nós superamos uma condição adversa. É a capacidade que temos de vencer aquela dificuldade. Ou seja, ele não, embora, né, com toda a sua formação intelectual, com toda a sua cultura, tinha posses, né? O pai tinha muitos bens, ele tinha dupla cidadania, mas ele enveredou por um caminho equivocado. Chamado por Jesus, lá na passagem célebre, na estrada de Damasco, autenticada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, convida Paulo a segui-lo. Saulo, por que me persegue? E ele ali vai convidar Paulo. E Paulo faz uma trajetória belíssima. Paulo é um exemplo de superação. Paulo passa a fazer aquilo para o qual ele fora chamado, para divulgar a doutrina. Não apenas pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo. Paulo realiza são 4 viagens que ele faz, e as estimativas de hoje é que Paulo teria viajado cerca de 25 mil quilômetros. E ele falando para aqueles que o seguiam, estavam próximos dele. E é muito importante essa manifestação de Paulo. Todo serviço é de Deus. Nós trouxemos isso na palavra do Cristo, trouxemos na palavra de Kardec,
trouxemos na palavra de Santa Teresa de Ávila, e agora é Paulo. Todo o serviço é de Deus. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Senhor, trabalhando em suas obras. Portanto, este é o grande projeto de Deus para nós. É que nós, de fato, ao chegar aqui na terra, recebendo todas essas benesses divinas, todas essas dádivas que temos, a inteligência, a consciência, a intelectualidade, tudo isso, a natureza à nossa volta, conspirando a nosso favor, nós temos um compromisso. A grande missão do ser humano é trabalhar em favor do outro, porque quando nós trabalhamos em favor do outro, aquilo retorna para nós. Há uma história emblemática e verdadeira de uma senhora que já com alguma idade perde o marido e infelizmente entra num processo depressivo. Estabelece um vazio existencial e ela, muito sofrida, embora ainda mantivesse um grande número de amigos, ela sempre fugia aos convites porque ela se sentia uma pessoa inútil, aquela vibração negativa dela enfim, não ia trazer uma boa, um ambiente não ficaria legal, e ela convivia então com a sua solidão, a pior companhia. E ali, tomando medicamentos e, enfim, a doença avançando, até que um certo dia, véspera de Natal, ela estava na cidade e ela lembrou-se que quando o marido, eles viviam, ele estava aqui na terra, eles tinham mania de tomar um ônibus e ir a bairros periféricos para conhecer bairros, a realidade daquela grande cidade, como é que era o bairro tal, e pegavam um ônibus aleatoriamente e eles iam. E ela assim fez, tomou um ônibus e quando chegou no ponto final ela desceu, como fazia com o esposo. E ela foi andando, tudo era novo, né, e foi olhando, curiosa, de repente ela viu uma igreja aberta. E aí entrou, e lá estava o organista passando a música que ia ser tocada à noite, na véspera de Natal. Ela se enlevou com aquele ambiente, aquela música tocou ela profundamente, ali ela sentou e começou a ouvir a música e acabou dormindo. Quando acordou, ela acordou com duas vozes, duas crianças maltrapilhas que estavam ao seu redor, do lado dela, e ela então olhou para as crianças, perguntou assim, vocês vieram também aqui? Nós estamos passando por aqui, viemos e tal. E ela perguntou, cadê os seus pais? Aí as crianças disseram, nós somos órfãos, nós não temos pais, nós moramos aqui perto, no orfanato. E ela se interessou pela história das crianças. E ela percebeu que ali haviam oportunidades, né, dela. O espírito de Natal, ele acaba comovendo, trazendo esse tipo de atitude. Ela convida as crianças para sair, leva para comer. As crianças estavam esparmadas, aí comeram. E ela foi numa lojinha, comprou roupinhas. E ali passou horas com aquelas crianças e percebeu uma coisa, que durante aquele tempo ela nem se lembrou da tristeza. Ela não se sentiu só. Ao contrário, ela se sentiu útil. E aí, olha que coisa, foi até o orfanato. Foi conhecer lá as responsáveis, perguntou que dia que era o dia da visita, quando poderia voltar, estabeleceu um laço de amor com aquelas crianças, com aquela instituição, e acabou se libertando da depressão. Ou seja, continuou tomando a medicação, continuou sob os cuidados médicos, mas o bem tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade, ele tem esse condão de nos ajudar a superar os momentos adversos, né? Eu trouxe agora um livro que se chama Doutrina de Aplicação. Isso, na verdade, nós estamos celebrando aqui o nome do livro, né? O conteúdo é belíssimo, mas o nome é Doutrina de Aplicação, porque não há como ser espírita se nós não aplicarmos na prática a doutrina espírita. Não há como sem trabalho, sem um empenho. E nesta obra, o nosso Emmanuel afirma, a Terra tem um tríplice aspecto. Ela é uma escola, ela é oficina de trabalho e também é um hospital. Então, o nosso planeta, ele nos oferece a oportunidade de aprender, de trabalhar e de curar as nossas enfermidades espirituais.
Então ele está falando na primeira pessoa. Ou seja, esse é um dever de cada um de nós. É que nós busquemos nos fortalecer através desta oficina de trabalho, buscando o conhecimento que solidifica naturalmente a nossa vida, nos dá condição de ascensão profissional, social, econômica, mas não esquecendo de que nós fazemos a prevenção, até mesmo a cura de nossas enfermidades, porque a grande maioria das enfermidades tem naturalmente um laço espirídico, ou seja, tem um laço, infelizmente, psicológico, tem uma razão maior que está dentro de nós mesmos. Por isso é preciso que nós contribuamos com os profissionais da saúde para nos libertarmos de inúmeros males, entre os quais aqueles que nos afetam o comportamento, aqueles que afetam o nosso humor, que são as doenças da alma, entre as quais a depressão merece destaque. Aqui é Jeremias, no seu livro belíssimo, no Velho Testamento, ele se compara, Deus aqui se compara a um oleiro. Olha, como o barro na mão do oleiro, assim vós estáis em minhas mãos. O que é um oleiro? É um ceramista. Ele faz aqueles vasos, na cerâmica. Então ele está dizendo que Deus, nós estamos nas mãos de Deus. E ao mesmo tempo, quando ele fala que Deus é um oleiro, é como se Deus estivesse, como de fato ele está permanentemente trabalhando em cada um de nós, para que nós possamos nos aprimorar. Porque o oleiro, o ceramista, quando ele está diante do barro, e há um pequeno defeito, ele não joga fora o barro, ele corrige a peça, ele adequa a peça. Quando ele percebe que não está como ele desejava, ele continua lapidando aquela peça, ele continua burilando aquele barro, para que ele possa ter a melhor peça, o melhor produto. Assim é Deus conosco, ele não desiste de nós. Ele está permanentemente como o oleiro, cuidando de nós, nos oferecendo a assistência através dos bons amigos espirituais, aqueles que nos assistem e nos amparam. E como nós estamos falando de trabalho no bem, nós precisamos buscar bons exemplos. Abade Pierre, um dos maiores, assim, um dos luminares, do trabalho no bem, na ajuda aos necessitados. É o pai do movimento mundial dos Emaús, que nós conhecemos, de auxílio aos jovens, pela valorização da vida. Então, aqui nós prestamos homenagem a esse homem que nasceu em 1912 e viveu 94 anos trabalhando, literalmente, no bem, e que morreu em 2007. Abade Pierre dizia: a melhor forma de falar de Jesus é através do silêncio da ação. Ou seja, não basta falarmos de lábios, é preciso que nós estejamos efetivamente, verdadeiramente, laborando em favor do próximo. E trago aqui também nossas homenagens a São Bento, um dos mais brilhantes sacerdotes que o mundo conheceu. Ele reformou a igreja com uma frase sua. Até a época de São Bento, a igreja se propunha apenas a orar naquelas clausuras, isolados do mundo, naquele movimento de adoração. E ele vai inovar dizendo: ora, mas labora. Ou seja, ora, mas trabalha. Isso é histórico e esse homem deixou esse legado para nós. E a partir dali, de fato, o trabalho, a atividade nas comunidades religiosas católicas, ele realmente ganhou muita ênfase. Então aí nós temos esse homem nos falando que nós devemos, como Jesus nos orientava, fazer com a direita de modo que a esquerda não saiba, através do silêncio da oração. Um exemplo para nós, um homem que utilizou a política em benefício de ajudar as pessoas, foi deputado algumas vezes, era um sacerdote, era um abade, mas ele tinha atividades também importantes em várias áreas sociais, de modo a alcançar aqueles que necessitavam. Ele utilizou livros, autor de várias obras, e um homem muito dedicado ao trabalho no bem. Aqui sim, o livro se chama Atenção, fininho, é espírita, meio, que não gosta muito de ler. O livro é fininho, dá para ler. Numa noite você já lê.
ele vai nos chamar a atenção, Emmanuel, que o amor opera gesto a gesto. Porque a gente é assim, a gente quer ser, às vezes, intenso, mas fugaz. Nós, às vezes, queremos fazer muito, mas logo depois aquela força, aquela vontade esvanece. Então ele está dizendo que nós devemos manter acesa esta chama do auxílio, do amor, da bondade, da ajuda, da generosidade, da solidariedade, gesto a gesto. Não é assim, hoje eu faço, né, uma grande ação e ela se perde no tempo. Ao contrário, aquela grande ação é muito válida, mas é preciso que nós estejamos atentos à continuidade do trabalho do bem. Muito comum na casa espírita, quando chega um novo membro, muito acolhido, uma nova participante do nosso grupo, e chega muito assim, geralmente chegam muito interessados, né? Dizem que vassoura nova varre, que é uma beleza. Não é isso? Mas o tempo passa, nós começamos a verificar a ausência, o distanciamento, e agora nós tivemos uma pandemia, não é, gente? Uma pandemia, não é que eu vou agora. Então as casas estão padecendo desta ausência, porque muitos de nós não retornamos. Aliás, tem uma história interessante, que estou terminando, o Paulo levantou a plaquinha de 1 minuto. É interessante, um pastor percebeu que a sua igreja estava muito vazia. E ele, então, começou a procurar fazer uma visita, e vou fazer uma visita, e vou chamar as pessoas para voltar, porque, enfim, né, é necessária a presença na casa, tudo. É a convicção, a fé dele muito grande. Ele foi a primeira visita que ele fez, chegou na casa de uma pessoa, e ali era um lugar muito frio, tinha uma lareira. E a pessoa começou a falar com ele, não, pastor, eu agora vejo live pela internet, eu estou acompanhando, continuo sim, mantenho minha fé, mas agora eu fico mais em casa, estou mais, né, acomodado e tal. E o pastor não convencia ele, não tinha jeito. Aí, um certo momento, ele disse, peça, por favor, aquele para mexer na brasa tem um determinado instrumento. Ele pegou uma brasa, botou na janela. A brasa, fora daquele conjunto, ela foi apagando, não foi? Ele falou, você está aí como essa brasa. Se você não estiver no conjunto, se você não estiver no meio lá do fogo, você apaga. Então é preciso que a gente reacenda esta chama. E é bonita essa comparação, porque é assim. Nós trazemos conosco uma centelha do amor divino. O nosso papel aqui é exatamente irradiar esta luz, seguindo uma recomendação de Jesus, deixai brilhar a vossa luz. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14. E aí nós vamos adiante. Kardec vai falar para nós de forma belíssima no livro chamado Obras Póstumas, a solidariedade. É o trabalho em favor do próximo. É quando nós vencemos a nossa inércia, o nosso comodismo e nos solidarizamos pela compaixão, pela fraternidade. A solidariedade, portanto, é o verdadeiro laço social. Não é apenas para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reuniram, se reúnem e se reunirão para subir juntas a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Este é o grande projeto de Deus para nós. Nós nascemos, como fala com muita profundidade Chico Xavier, na obra Justiça Divina, onde devemos nascer, nós convivemos com aquelas pessoas que precisamos estar, com as quais nós precisamos estar juntos. Enfim, tudo isso é um projeto de Deus para nós. Eu já encerro com uma história trazida no livro Chico de Francisco, do Adelino Silveira. O Chico tinha a mania de visitar as pessoas lá em Pedro Leopoldo. E uma grande amiga chamada Valéria, teve um AVC e ficou sequelada. Perdeu a voz e também perdeu a mobilidade nas pernas. Ficava no leito. Ele ia lá todo sábado visitava e levava para ela algum bolinho que ele ganhava. Ele levava coisas para ela, mas, sobretudo, levava a palavra, a prece e o passe daquela mulher. O tempo passou, 6 anos depois, ele chega na casa dela
E ele, muito comovido com aquela, gostava muito dela, sentia-se muito bem, muito acolhido naquela casa, ele pede a ela: Valéria, fala uma palavra para nós. E ela, com muita dificuldade a articular, né, no limite das suas forças, falou: Jesus. E aí ele fica encantado. O Chico chama a irmã que cuidava dela, dona da casa. Olha, a Valéria está falando, vai voltar a falar. E de repente a irmã chega e ela então repete: Jesus. O tempo passa, semana seguinte, 10 dias, 15 dias depois, a Valéria morre. Morreu, enfim, a vida segue. Num certo momento, o Chico teve um infarto. Antes de ter o infarto, às noites ele vinha um espírito luminar, com muita luminosidade, entrava no quarto dele e aplicava passes no tórax dele. Isso aconteceu várias vezes e depois de certo tempo, o Chico teve o infarto. Aí ele foi para o hospital e naquele tempo não tínhamos os recursos que temos, né? Ele foi recomendado que ficasse 20 dias de repouso absoluto em casa. E as noites eram assim. Ele deitava para dormir, ele ficava na cama, já buscando sono, vinha aquele espírito cheio de luz, e aí impunha as mãos sobre o seu coração, aquele mesmo espírito que fortaleceu as fímbrias do miocárdio, para que ele pudesse superar o infarto, para que ele não partisse pela via, né, do infarto agudo do miocárdio. Ela agora vinha fortalecer a sua recuperação, né? Para que ele pudesse superar o infarto. E aquilo aconteceu várias noites, até que o Chico perguntou: qual o seu nome? Eu estou curioso, aquela maneira carinhosa de falar. Ela fala: Chico, o meu nome não importa. Eu vou te falar uma palavra e você vai identificar. Jesus. E ele então, em lágrimas, diz: ô Valéria, quanta saudade de você. E ela falava: Chico, eu vim para retribuir tanto amor, tanto carinho. Ele está dizendo ali, ó, auxiliando-se mutuamente. É assim que aprendemos. É isso que nós precisamos, de fato, desenvolver em nós. Uma vez que a gente pode ser útil, que nós sejamos. Porque não para receber de volta, mas certamente esse bem, ele voltará em nossa direção. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos. Rapaz. Perfeitamente. Joga a vaquinha, fica sem a vaquinha, depois todo mundo começa a trabalhar. É uma história belíssima. Simples, singela, mas objetiva, né? Ele joga a vaquinha no precipício, eles sem a vaquinha, viviam miseravelmente em função da vaquinha, passam a trabalhar, a operar e prosperam. É verdade.